Meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. E a gente tá aqui encerrando a nossa maratona de vídeos sobre Sabrina, trazendo um dos vídeos que foi mais pedido por vocês aí ao longo dessa semana. Aquele vídeo sobre as bruxas desgarradas, né? Isso mesmo, o povo pediu muito, né? E o que vocês não pedem sorrindo que a gente faz chorando, ou o que contrário. A gente não faz chorando. É o que vocês não pedem sorrindo que eu não faço chorando. Tá, é isso. É isso o ditado. Não é o contrário, não. O que você não pede chorando que a gente faz sorrindo? Eu acho que é. Hã? Comenta aqui qual é o ditado correto. Como é a forma que você já ouviu esse ditado na sua família, se é que você já ouviu? A minha mãe fala no sentido de a mulher que tá fazendo birra lá chorando, ela vai fazer sorrindo, tipo, mimando a criança. Faz sentido. Não, eu já ouvi no contrário, né? Que, tipo assim, aqui que a criança não pede, tipo assim, com tanta vontade que eu não faço de tudo, mesmo chorando, pra resolver. Então termina aqui o vídeo. Esquece bruxas, ditados populares. Mas enfim, gente, antes da gente seguir aí pras bruxas, então, aproveita e já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa maratona de vídeos aí, infernais e até celestiais, né? Porque teve uma live de The Good Place no meio do caminho. É Deus querendo, né, angariar nossas almas pra ele. Pro bom lugar. Bom, mas vamos lá. A primeira bruxa que a gente vai falar é a Gryla. Eu não sei como que foi falado em português, eu não lembro em inglês, mas é isso. Essa daqui. E ela aparece na segunda temporada, se não me engano. E até a gente falou um pouco dela no nosso vídeo de análise na época. A origem do mito da Gryla remonta aí ali os anos de 1600 e pouco, o século 17, e é considerada uma das lendas mais antigas do folclore islandês. Segundo as lendas, ela seria uma gigante que viveria ali nas montanhas da Islândia, e é assim como ela é representada na série, como Gryla das montanhas. Sim. E essa lenda ela é comumente usada pelos pais para assustar crianças desobedientes, né? E antes da Gryla ter essa roupagem, né, como ogra, ela era representada como uma criatura que tinha 15 caudas. Em cada cauda cabia 100 sacos e em cada saco cabiam 20 crianças. Aí você imagina o tamanho dessa cauda, né? Naruto tá diferente. Eu imagino que os números devam variar. Sim, provavelmente. De pessoa a pessoa que conta a história. O que contou que tinham 100 sacos em cada cauda, ele já aumentou aí uns 300 pontos, né, no fim. E provavelmente essa é a versão islandesa do homem do saco, né? Que ela da botava mulher do da saco. mulher do saco, isso. Né, mais representatividade. E um dos seus poderes é encontrar crianças mal comportadas, enfiar no saco e levar elas pra morar com ela. Viu? A própria mulher do saco. E lá nas primeiras temporadas ela apareceu na casa dos Spellmans pra roubar a Judith. Os anos foram passando, os séculos foram virando, e em determinado momento a Gryla passou a ser uma ogra das montanhas, né, que é a representação mais ou menos atribuída por ela ali na série, e ela tem esses 13 filhos, que são os rapazes Yuli, que são essas criancinhas muito mal comportadas, e que na Islândia tem um quê de Papai Noel. Pois é, e é por isso que ela foi, de certa forma, associada aí com o Natal, e apareceu lá naquele especial de final de ano da Sabrina. Ainda segundo a lenda, ela teria se casado 3 vezes. Os 2 primeiros maridos dela eram meio imprestáveis, eles não faziam nada, só ficavam na cama, enquanto a Gryla trazia todo o sustento, né? E depois ela se casa com Lepalaud, que é o seu terceiro marido aí. E que aparentemente deve estar sendo bom, né? Ela porque não descasou dele ainda. Sim. E ela mora com ele nos campos de lava, junto com seus 13 filhos. Ou seja, vocês viram que a história muda muito, né? Sim. A cada momento... Mitologia é muito isso, né? Histórias são muito isso. Cada um que te conta, você vai pegando uma informação diferente. Ela mora nos campos, ela mora em cavernas de lava, ela mora... Não, inclusive, eu achei uma notícia que ela teria sido responsável por uma erupção vulcânica na Islândia nos anos 2000, assim, então... Faz muito sentido, porque as montanhas da Islândia são vulcânicas, né? E aí o pessoal culpava ela pela erupção dos vulcões. A segunda bruxa que a gente vai falar, que é a Sycorax, a gente não achou nenhuma referência histórica dela, mitológica propriamente dita, mas... nós encontramos que a Sycorax é uma personagem da peça A Tempestade, escrita pelo William Shakespeare. E, pasmem, vejam bem,
Na peça do Shakespeare, Sycorax é a mãe do personagem chamado Caliban. Coincidência? Eu acho que não. Aliás, talvez seja. Porque os roteiristas de Sabrina fizeram qual o nome de alguma mitologia que a gente pode enfiar aqui? E na peça não é falado muitos detalhes da vida dela, né? Apenas que ela era uma bruxa de olhos azuis que fugiu da Argélia, meio que refugiada, lá pra uma ilha. Ela se apoderou da... e ela tava grávida do Caliban. Ela se apoderou da ilha, mas logo chegou Próspero, pegou, né, expropriou a terra de todo mundo, inclusive dela, né, de todo mundo que morava lá, e falou, agora eu mando aqui. Mandou expulsar ela e depois matar. E o Caliban ficou como escravo dele. Na peça a gente não tem muitos detalhes sobre ela, porque a gente só tem a menção dela, né, por meio de palavras do Próspero e do próprio Caliban. Então a gente não sabe muito sobre os seus poderes. E a série também não entrou aí a fundo dos poderes dela, então essa a gente fica devendo pra vocês, porque sabe-se lá de onde eles tiraram. Sim, na série só mostra que ela era uma bruxa da água e que um dos poderes dela era afogar você mesmo sem ter água em volta. Se você souber de alguma referência da Sycorax que a gente não sabe, que a gente não encontrou, que a gente pesquisou, mas passou despercebido, conta pra gente aí nos comentários. A gente sabe que esse mundo é muito grande e mitologia é o que não falta. Sim. Bom, e a terceira bruxa que a gente vai falar é a Pesta. A Pesta, ela vem de uma mitologia da Escandinávia. Pesta ou pesta? Não sei. Não sei também. Pesta seria... Sei lá. Os dois Pesta parece molho. Parece molho pesto. Pesto. Não pesto. sei. Ou é molho pesto? Não, é molho pesto. É pesto. O molho é pesto. A bruxa a gente não sabe. Eu não lembro a pronúncia. Enfim. Uma mitologia escandinávia. E esse povo ele foi muito afetado pela peste negra no século XIV. E assim, eles tiveram que transformar essa doença, né? Personificar ela pra fazer, acho que até mais sentido na mente deles, né? Sim, eu acredito que isso também. Porque estima-se que morreu 1/3 da população dinamarquesa e metade da população da Noruega. A gente percebe como eles foram afetados, assim, profundamente, né? Traumas, né? Mas então, essa personificação da peste negra que eles criaram ali na figura da Pesta, ela assume uma figura de uma velha, bem assim, encurvada e devastada e assustadora, que usa um manto preto. Na mitologia escandinava, a Pesta não é exatamente uma bruxa, né? Ela é essa pessoa, essa mulher bem velha, quase como um espírito, uma entidade mesmo. Eles não definem ela como uma bruxa, né? Que se veste aí com farrapos negros e carrega sempre um ancinho ou uma vassoura. Que dali pra frente vocês vão entender porque tem um motivo aí na história. Dizem que ela é muito assim, assustadora, né? Devastadora, inclusive, quando você encara ela. E algumas versões da lenda dizem que quando ela anda, ela está rodeada por ratos. Que faz sentido porque ela é a personificação da peste negra. Ou que a gente devia começar a chamar aqui nesse vídeo de peste bubônica, né? Nossa, gente, desculpa, peste bubônica. E os aldeões acreditavam que a pesta passava de casa em casa, levando, né, a peste e matando a população que vivia naquela casa. Se ela não aparecesse com a vassoura, era porque ela ia varrer aquelas pessoas, então todo mundo ia morrer. Mas se ela fosse vista com um ancinho, é que algumas pessoas poderiam sobreviver, né, escapar dos dedos da morte. Bom, se você não sabe o que é um ancinho, tem a foto aqui, e ele tem esses dentinhos, então daria pra passar algumas pessoas ali no meio. Normalmente pessoas pequenas, crianças, eu ia sobreviver. Uma outra curiosidade muito legal sobre a Pesta é que disse que ela viajava... Sobre a Pesta, whatever, entendeu? É que disse que ela viajava de barco, o que faz muito sentido pela forma como a peste também era muito transmitida em navegações, né? Em barcos. Porque a gente sabe, ficava óbvios, ratos, etc. E todos os barqueiros morriam depois que passavam por ela. Não se atribui à Pesta uma imagem de uma pessoa ruim. Ela só tava ali fazendo seu serviço, que era levar a peste. Monstro, né? Ela não...
Eu acho que ela não fazia isso com dolo. Vamos falar ela assim. não era má. É. É simplesmente que onde ela passava, Morria. adoecia, E uma curiosidade legal é que em The Witcher 3, o Geralt, ele tem que matar a besta. É uma das criaturas que ele enfrenta. Se não me engano, ela é tipo um dos chefões de uma das fases, alguma coisa assim. Fica aí, o adendo. Por último, mas não menos importante, né? A nossa bruxa desgarrada da série, que na verdade não é nem bruxa, nem desgarrada. Mas a gente colocou ela aqui nesse meio só pra falar um pouquinho sobre ela, que é a Mambo Mary, ou Mambo Marie, né? Se você for francês, né? Ou Como... se você tiver o dom de falar o Marie. Mambo Marie. Não tenho. Não temos. A Mambo Mary teve muito destaque nessa temporada, né? Tanto pela forma que ela começou na temporada, como ela finalizou, que... amei. E a gente acredita que ela tenha sido inspirada em uma figura histórica e mística que quem acompanha os vídeos de American Horror Story aqui já tá familiarizado, que é a Marie Laveau. Pouco se sabe, assim, com certeza sobre a vida da Marie Laveau, mas o que se diz é que ela nasceu ali na Louisiana no início do século XIX, como a primeira nascida livre da sua linhagem. E um consenso que todo mundo concorda aí, né, é que ela foi uma das pessoas mais importantes e mais influentes de Nova Orleans. O grande problema da história da Marie Laveau em si é que, como é tudo muito não esclarecido, foi passado principalmente oralmente falando, pouco se fazia registro de informações de pessoas negras na época, né? Até hoje a gente ainda tem esse problema, imagina na época. E a história dela e da filha dela, a Marie Laveau II, se confundem um pouco, mas a gente vai falar aqui mais geral. E como a Ju falou, ela morou em Nova Orleans e sabe que lá é uma cidade assim que respira jazz e também tem muitos adeptos da religião do voodoo. Bom, o voodoo é uma religião de matriz africana que veio com os escravos negros, né, que foram para a América. E como todas as religiões que não eram cristãs, e ela teve que se adequar para passar ali desapercebida, né, e enfim, não serem acusados de bruxaria, demonologia, sei tinha lá. que existir embaixo ali das leis europeias estritas e rígidas. E o voodoo, como dito pela Mambo Mary, ele não é do demônio, nem é tido pra prejudicar o próximo, né? Isso é uma visão muito estereotipada que a gente tem, né? Que acha que a religião do voodoo é só bonequinho que você fica espetando e fazendo mal pro outro. Não é nada disso, né? Mas isso se dá muito também pelo racismo. Convenhamos, né? Tem uma palavra muito muito clara pela qual específica tudo que é relativo a religiões de matriz africana são tidas como do demônio. Racismo. Bom, mas uma característica aí que a gente tem em comum entre a Marie Laveau e a Mambo Mary é que disse por aí que a Marie Laveau ela era descendente de uma grande sacerdotisa do voodoo, mas que também aí, ao longo da sua vida ela teve bastante influência católica durante seu crescimento e por isso ela frequentava missas, ela foi batizada, ela batizou todos os seus filhos, que inclusive ela teve 15. 15 com um e 2 com outro marido, acho que foram 17 no total, alguma coisa assim. E parece que só 1 ou 2 chegaram à idade adulta. Tadinha, nossa, que sofrimento perder tantos filhos. E é por isso que muitas tradições aí, que são em sua maioria orais, sugerem que os seus cultos, o seu voodoo, né, o que ela praticava, a magia dela, era aí uma mistura de muitas tradições sincréticas, né, tanto da religião católica, quanto de questões de espíritos, de cultos africanos e diversos outros conceitos religiosos. E aqui a gente relaciona ela com a Mambo Mary exatamente por isso também, né? A própria tia Zelda chama ela de católica, né? Provavelmente eu acho que pra relembrar essa história da Marie Laveau. E na verdade que é uma história de muitos países que tiveram escravos africanos, né? Que é o que a gente vê no Brasil, que apesar das mulheres mais antigas serem católicas e tudo mais, que elas são bezendeiras, curandeiras, né? Que tratam as coisas com chás e tudo mais. Enfim, eu tenho certeza que você conhece uma da sua cidade ou até mesmo da sua família. Outro fato bem curioso aí sobre a vida da Marie Laveau é que depois da morte do seu primeiro marido, ela ficou conhecida como a viúva de Paris e ela começou a trabalhar como cabeleireira.
E ela era muito boa e ela atendia diversas madames brancas. E ela trocava muitos serviços por informações. Então, muito se diz que a influência que ela tinha começou daí. E também porque ao longo do tempo foi crescendo as palavras de que ela era muito boa para lidar com assuntos, que ela tinha habilidades de cura, de reatar casamentos. Bom, e talvez aí por causa desses seus contatos enquanto cabeleireira, e dessa influência que ela desenvolveu e dessa quantidade de informações, ela é o próprio mindinho da vida real, né? Verdade. Que ela desenvolveu, as pessoas começaram a repassar por aí a palavra dela, né? De que ela era uma curandeira, de que ela conseguia juntar casais, separar casais, que ela tinha muita beleza, muito carisma. E bom, aí foi se crescendo a fama dela, né? A gente imagina que ela devia ser uma pessoa muito respeitada, né? E que inspirava bastante respeito, porque disse que ela foi mãe de muitos, que ela cuidou de muitas pessoas, que ela ajudou a tirar algumas de situações de miséria, que ela praticava bastante o bem. E aqui existe uma pequena controvérsia, porque fala-se muito que a Marie Laveau fazia exibições públicas de seus dons, né? E que ela fazia grandes shows em praças públicas, mas algumas fontes dizem que isso é, na verdade, a Marie Laveau segunda, que a Marie Laveau mãe, ela era mais contida e praticava suas crenças aí, mas no conforto da sua casa. Bom, gente, isso é só uma breve introduçãozinha sobre a história de Marie Laveau, né? Que, como vocês perceberam, é muito rica, muito complexa, completa, né? A gente tem várias informações que vão se cruzando e tal. E é importante falar que a Mambo Mary não é uma representação da Marie Laveau, né? Ela é uma mulher inspirada na Marie Laveau, e eu acho que uma mulher que representa essas mulheres que tinham a crença voodoo, né, em Nova Orleans, e a gente vê muito pelo sotaque dela também, né? É, uma coisa misturada com o francês ali, que tem também a influência que eles receberam em Nova Orleans, ali de quando o Haiti, que teve muitas pessoas que foram pra lá com a Revolução dos Escravos. Enfim, o grande ponto é que Mambo Marie é uma pessoa incrível. E Mambo, só um detalhe, Mambo não é o nome dela. Mambo é o título. É como se fosse um padre, né? Só que é a mesma relação de poder ali. É mais ou menos o mesmo status, né? Tipo, de um padre, de um sacerdote, ela é a Mambo. Bom, então é isso, pessoal. Comentem aqui se vocês gostaram. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também assistiram Sabrina. E até a próxima! Até a próxima temporada! Sim, ou especial de Natal, de Páscoa, De Páscoa? né? Sei Não, lá. eles já celebraram a Páscoa nessa É temporada. verdade. O que mais que tem? Carnaval. Carnaval? O Dia dos Namorados? Vamos ver. A Sabrina bem que tá precisando de um especial de Dia dos Namorados. Sim, pra escolher, né? Não, pra ver se ela Desencalha? desencalha. Não, desencana. Desencalha. Desencalha não, desencana desses caras lixo dela. Então, tchau, gente. Tchau!